É interessante que a população, especialmente que a gente trata, que é a população mais vulnerável nesse contexto de pandemia, que ela tenha um acompanhamento de rotina adequado com o seu médico assistente. Trata-se aqui de uma população que tem doenças crônicas, que usam medicações que não podem ser interrompidas e elas devem, nesse contexto, ter acesso ao seu médico para discutir qual o melhor momento de ir lá retornarem. Então, a gente sabe, por exemplo, que a gente está num momento mais complicado da nossa pandemia, em que a recomendação rotineira é para que os idosos especialmente permaneçam nas suas casas, mas existem doenças crônicas que precisam de um contato especial com o médico, que precisa de uma renovação das medicações, de uma adequação das mesmas medicações. Então, claramente, se o paciente tiver algum sintoma que difere da normalidade dele, ele deve imediatamente procurar o seu médico via meios tecnológicos ou procurando um consultório. Para isso, ele deve se proteger, né? Então, exames de rotina para adequação das medicações, eles devem ser feitos, né? Mesmo que para isso use os meios tecnológicos, né? Se o médico julgar que precisa de uma consulta presencial, eu acho que é evidente que a gente deve enfrentar esses riscos e se guardando, se defendendo, acho que os riscos são minorados. Então, existem doenças que são de surgimento remoto, por exemplo, as doenças oncológicas, as doenças cardiológicas, que se não provocadas por exames ou com exames básicos, elas não têm seu diagnóstico feito em um contexto mais precoce. Então, especialmente aqui o exemplo das doenças oncológicas, se a gente não faz exames de rotina baseados em algum sintoma ou mesmo os exames programados, a gente vai diagnosticar essas doenças de forma tardia e a capacidade de tratá-las vai piorar bastante. Então, ao contato com o seu médico, procure evidenciar quais os exames são fundamentais, baseado na sua clínica, no seu histórico, nos seus riscos. E se ele julgar que exames específicos são fundamentais, eles devem ser feitos a qualquer momento e não devem ser adiados em um contexto de pandemia, especialmente para a população idosa. Esses pacientes não devem deixar de fazer os seus exames, aqueles exames orientados, eles devem especialmente fazê-los em ambiente domiciliar. A gente percebe que o que traz mais risco para a pessoa hoje em dia é ir ao mercado, ir à padaria sem a devida proteção. A gente tem observado isso com bons olhos, na verdade, né? A gente, e digo por mim, que trazia isso como uma ressalva, né? Eu tinha muita ressalva, achava que a consulta presencial era fundamental, a presença do paciente no consultório, o exame físico, eu ainda acho, mas a gente tem percebido que isso tem sido uma ferramenta usado por nós no contexto do Covid. Por exemplo, a gente tem lidado com muitos pacientes em casa com Covid, que são acompanhados à distância, que recebem por nós uma ligação diária, né, que nos passam os sintomas diariamente. Então, a ferramenta digital auxiliou o médico sobremaneira, especialmente aqueles que têm dificuldade. E mais uma vez eu trago aí o nosso grupo da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então são pacientes idosos, eles não podem com facilidade comparecer aos consultórios, comparecer presencialmente ao laboratório. Então o recurso virtual serve para um abraço, serve para um carinho e também serve agora para uma visita médica. O que a gente percebe, e que não só para o uso junto ao médico, mas eles já vêm usando junto à família, né? Então muitos deles já vêm aplicando essa ferramenta de consulta, de encontro virtual, com ferramentas básicas que a gente tem hoje em dia para se tornar próximos da família. E a gente tem tentado usar a maneira digital, visual, porque acho que isso aproxima você do seu paciente que não tiver muito tempo, né? As feições, as impressões de um doente que você conhece, então passa feições de angústia,
passa feições de abatimento, que às vezes a questão auditiva ali no telefone a gente não consegue ver bem. Então a gente tem estimulado o uso da ferramenta visual com aplicativos, eles já estão de alguma forma treinados, mas aqueles que não têm esse treinamento, uma ligação de carinho, mostrar preocupação, isso ajuda muito, até para orientação de quando vir, quando deixar de vir, quando fazer os seus exames, quando deixar de fazê-los sem angústia, porque o problema é a angústia envolvida em todo esse processo. Fundamental que eles não interrompam o seu tratamento crônico. Veja bem, é melhor que na dúvida eles mantenham um remédio do que eles deliberadamente retirem a medicação. Existem contextos de tratamento, por exemplo, tratamentos oncológicos, tratamentos cardiológicos, tratamentos psiquiátricos, e as pessoas que usam essas medicações de forma crônica e bem orientada, elas não devem interromper isso. Elas devem, de alguma forma, procurar o acesso ao seu médico, à equipe que o assiste, para ver se ela deve manter essa medicação. Porque a retirada abrupta de algumas medicações pode causar um prejuízo fundamental para a continuidade do tratamento, com efeito rebote, com interação com outros cuidados, e nesse momento, talvez isso seja o que a gente tenta evitar no mais das vezes. A maneira mais segura, acho que é estreitar os laços de relação médico-paciente. Acho que ter o seu médico próximo, nem que seja por uma ligação telefônica, né, mas no momento devido, comparecer fortuitamente ao consultório. Acho que os médicos, os profissionais de saúde, os laboratórios, os hospitais têm se desenrolado para fazer isso de forma segura. E eu posso dizer aos pacientes que as clínicas, de forma geral, são ambientes seguros. Ambientes onde as pessoas estão se protegendo, que reduziram as suas ocupações, criaram fluxos de segurança para o paciente, né? Então, quando indicado pelo médico, vá até a sua consulta, faça os seus exames, porque a descontinuidade desse segmento ambulatorial ou algum processo cirúrgico que eventualmente não pode ser adiado, vai trazer muito prejuízo para a sua saúde a longo prazo.